Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a participação de todos. Sei que ainda há pessoas que vão ir entrando no nosso workshop. Primeiramente, gostaria de fazer uma introdução, me apresentar. Sou Bianca, aqui do time da Piberná. Trabalho junto ao marketing e estamos com algumas ações no quais a gente busca disseminar para os nossos clientes, para os nossos parceiros, para os nossos fornecedores e demais, informações pertinentes e importantes sobre diversos segmentos no qual nós atuamos e que alguns ainda não têm destaque. Então, por isso, nós elaboramos um workshop. Eu peço a colaboração de todos para manter o microfone e as câmeras desativadas, para que a gente consiga fluir com a apresentação. Ao final da apresentação, a gente vai ter um espaço aqui reservado para dúvidas, para comentários de um modo geral. Se houver qualquer dúvida, algum problema, peço, por favor, que informem aqui via chat, para que a gente consiga dar andamento à apresentação. Vou deixar também o meu e-mail e o e-mail do Danilo, que é o nosso coordenador de drawback, para que vocês possam, então, enviar suas dúvidas posteriormente também, ou solicitar a apresentação. A gente vai disponibilizar a apresentação por e-mail para quem solicitar. Danilo, te passo a palavra, então. Desejo a todos uma ótima tarde. Boa tarde, pessoal. Bom, como foi apresentado, meu nome é Danilo, sou gestor de drawback na Piberná Logística. Quero agradecer a oportunidade de tê-los conosco, né, de poder compartilhar um pouquinho do regime de drawback. Bom, eu trago aqui a apresentação para vocês, eu acredito que já esteja apresentando em tela para vocês, né? O objetivo da nossa conversa de hoje é trazer para vocês aí um pouquinho do conceito do drawback, né, das vantagens, dos benefícios que o regime de drawback possui. A ideia é justamente passar pelos aspectos do drawback para poder introduzir o assunto e trazer ali um pouquinho do conhecimento. Essa é a primeira das nossas conversas, teremos outras também que teremos a condição ali de se aprofundar um pouco mais em alguns temas específicos, porém, hoje falarei de maneira mais abrangente, tá? Como a Bianca comentou, fiquem à vontade para perguntar no chat ao término, depois a gente pode tratar e esclarecer eventuais dúvidas, tudo bem? Bom, vamos lá. Em relação ao regime de drawback, pessoal, o regime de drawback, ele não é novo, ele é de 1960. Danilo, desculpa, ficou mudo aqui. Eu preciso que tu desative o mudo manualmente. Perfeito, Oi? Obrigada. Vocês estão conseguindo me ouvir ainda? Sim, agora sim. Estava totalmente mudo ou em algum momento passou a ficar mudo? Bianca? Passou a ficar mudo, mas agora conseguimos te ouvir novamente. Legal, então eu vou recapitular aqui, ok? Bom, o regime de drawback, ele é um regime especial que não é novo, na realidade ele já tem aí o seu período implementado no país, ele é de 1966, ele é um regime especial que tem por objetivo incentivar as exportações do nosso país. É importante ressaltar esse aspecto, tá? O objetivo do drawback é incentivar as exportações e o incentivo ele vem através das desonerações das cargas tributárias aí envolvidas no processo de aquisição de materiais e insumos que são empregados aí nos produtos objetos de exportação, ok? Então, o objetivo do drawback, sim, é incentivar as exportações, tornar o país aí mais competitivo perante o comércio internacional, uma vez que a indústria que pratica o regime de drawback tem a possibilidade de produzir produtos com preços mais competitivos, sem a incidência, naturalmente, da carga tributária envolvida no custo do produto, né? Trazer ali desenvolvimento ao nosso parque tecnológico e, como consequência, trabalhar questões aí da economia, questões de emprego, enfim, favorecer a indústria para que toda a máquina possa girar aí com um pouco mais de eficiência, né? Bom, eu vou trazer para vocês alguns aspectos relacionados aos tipos do drawback, as modalidades. Então, basicamente, aqui eu inicio falando sobre a modalidade de suspensão e isenção, passarei pela modalidade de restituição, apesar de não ser uma modalidade atualmente bem aplicada, né? Ela está em desuso,
a própria Receita já colocou isso em seu site, já é amplamente tratado, ela está em desuso, a questão do drawback e restituição. Porém, entrando do mérito ali agora dos outros tipos, eu vou começar pelo drawback na modalidade de suspensão. Tá? Modalidade de suspensão é uma modalidade que visa trabalhar com projetos futuros. Na condição da linha do tempo, é importante levar em consideração o futuro, o projeto que a empresa tem para poder querer entrar em novos mercados, uma negociação que a empresa precisa tratar e já ter ali preços competitivos para poder vender e exportar, colocar os seus produtos no mercado internacional. Empresas que trabalham e já possuem um forecast consolidado, um forecast de exportação consolidado, que permite aí, naturalmente, se comprometer com volumes de exportação. O drawback suspensão, ele atende exatamente esses tipos de aspectos, tá? Por qual motivo? A empresa que muitas vezes possui volume para exportar, né? Ela tem ali uma necessidade, um interesse de exportar produtos, certo? E ela tem ali uma certa demanda, onde vai demandar também insumos para produzir os seus produtos. Ela pode pensar nesta modalidade justamente para poder pleitear junto ao governo a possibilidade de, através de um ato concessório de drawback, poder trazer insumos com a suspensão dos tributos, tá? Então, eu vou falar daqui a pouco dos tipos envolvidos ali dentro da modalidade de suspensão, mas, basicamente, é interessante compreender o drawback suspensão como algo que remete ao futuro, aquilo que é possível pleitear, similar a um cartão de crédito, onde eu passo a comprar e depois eu cumpro o meu compromisso, ok? É importante também levar em consideração o drawback suspensão o aspecto do compromisso da exportação. Eu compro coisas ao amparo do regime de drawback na modalidade de suspensão, com a suspensão dos tributos, para empregar na industrialização de produtos que eu preciso me comprometer para exportar, ok? Então, eu vou entrar aqui nos tipos, e dentro dos tipos eu consigo passar com mais detalhes esses aspectos do drawback suspensão, tá? O suspensão, ele possui ali o seu tipo comum, que é o drawback suspensão integrado comum, é o drawback mais utilizado, eu posso dizer que hoje as indústrias normalmente utilizam este tipo de drawback, porque ele permite a importação e a compra no mercado nacional de insumos utilizados ali na industrialização, na produção dos seus produtos, né? E esse drawback naturalmente permite suspender os tributos federais e a modalidade de suspensão tem a particularidade ali do ICMS na importação e da Marinha Mercante, que eu vou falar logo mais à frente, tá? Digo que o drawback de suspensão integrado comum é o mais utilizado por ter uma estrutura de uso convencional. Você relata para o governo em um ato concessório os insumos que você precisa, você se compromete com um volume X de exportação que naturalmente vai consumir esses materiais que você precisa, e aí você começa a fazer as aquisições com a suspensão dos tributos, com o objetivo de produzir e exportar. Interessante esse aspecto no drawback, tá? A importância de pensar que tudo que eu compro tem que passar por processo de industrialização. Eu preciso industrializar para poder exportar, ok? Então, o drawback suspensão, no tipo integrado comum, é o modo convencional de se usar o drawback. Comprar, produzir e exportar, ok? Temos ali o tipo de drawback intermediário. O drawback intermediário eu vou falar vagamente, porque nós teremos uma das nossas próximas conversas, nós falaremos sobre o drawback intermediário em mais detalhes, mas o drawback intermediário, basicamente, ele consiste em empresas que possuem a condição de trabalhar no mercado com seus fornecedores, com seus clientes em formato de parceria. Então, assim, a integração entre fornecedores e exportadores, né? Você vai ter duas indústrias, ok, que basicamente industrializam e uma precisa da outra para poder fazer esse tipo de drawback funcionar. Mais ou menos assim. Eu vou trazer um exemplo de bancos automotivos, ok? Uma empresa que fabrica bancos automotivos, ela, por sua vez, consome tecido, espuma, couro, enfim, para poder fabricar esses bancos. E ela, por sua vez, não costuma exportar o banco. Porém, ela vende esses bancos automotivos para a indústria do ramo automotivo, que fabrica veículos, por exemplo. E ela vende localmente esses bancos, desculpa. Neste exemplo, onde ela vai fabricar o banco e ela quer vender o banco por um preço competitivo, ou ela quer ter a condição de poder suspender tributos na compra de componentes para a fabricação do banco, ela solicita junto à SUEXT, que é o órgão gestor do drawback, um ato concessório de drawback intermediário, vislumbrando ali a possibilidade de comprar os materiais para a produção do banco. Ela produz o banco, vende este banco, e observa o processo, ela precisa vender o banco para a indústria automotiva,
que por sua vez vai trabalhar num processo, num formato de parceria, ok? A indústria automotiva ela vai comprar esses bancos, ela vai empregar o banco no veículo, ok? E ao empregar o banco no veículo, ela vai destinar para a exportação. Observe o seguinte, a empresa automotiva ela não é responsável pelo ato concessório intermediário, ela é apenas a parceira que faz o negócio acontecer com a exportação, porque a exportação dela vai comprovar o ato concessório do parceiro que fabricou o banco. Por sua vez, a empresa detentora do ato concessório intermediário, a fabricante do banco de couro, ok? Ela precisa daquela exportação para comprovar o ato concessório dela. Se por acaso a empresa automotiva não realizar a exportação do veículo, o banco que ela vendeu não será comprovado por essa exportação. Logo, vai gerar a necessidade da regularização tributária dos componentes empregados no banco, certo? Então, nós chamamos ali esse processo de, se é a importação dos componentes, por exemplo, nós vamos falar da necessidade de nacionalizar os componentes empregados nos bancos que foram vendidos para a indústria automotiva. Talvez fique a pergunta ali, mas eu não fiz a minha parte, que era vender o banco para ele, porque ele não cumpriu a parte dele, qual que é a responsabilidade dele no processo? Legalmente, a empresa automotiva não tem responsabilidade nenhuma. Se ela não exportar, de fato, a empresa que produz o banco, ela fica na mão. Ela simplesmente não tem a condição de ter o benefício ali cumprido, né? A questão do compromisso de exportação cumprido. E aí ela vai ter que trabalhar o processo de regularização tributária para poder regularizar a situação de comprovação do ato dela, ok? Então esse é um aspecto do drawback intermediário que, sim, pode ser negativo, porém ele é administrável, principalmente quando a gente está falando de parcerias, ok? Eu vou falar um pouco mais de detalhes na próxima live, quando a gente falar sobre o drawback intermediário, mas basicamente compreenda o quê? O drawback intermediário exige 2 processos de industrialização, 2 momentos. A indústria beneficiária do drawback intermediário é aquela que começa a cadeia, é aquela que, no nosso exemplo, por exemplo, fabrica o banco, ok? Então, o drawback intermediário, na modalidade de suspensão, por exemplo, tem esta condição, empresas que operacionalizam e naturalmente tem esse fluxo operacional diário, fornecendo produto para terceiros que produzem e exportam, pode pensar nesse tipo de drawback aqui, ok? Bom, posso falar também aqui do tipo de drawback embarcação, que é um tipo bastante particular, tem a sua peculiaridade de ter sistemática de gestão própria, possui sistema de gestão próprio, inclusive o Comex Drawback Web, ele tem um módulo específico para poder gerenciar essa operação, tá? O drawback embarcação, ele é um tipo de drawback, como o próprio nome diz, liberado e, naturalmente, busca atender o segmento naval, o segmento que fabrica embarcações. O foco desse tipo de drawback é fomentar ou favorecer essas indústrias para poder vender localmente embarcações e, naturalmente, o segmento de embarcação ele envolve ali um setor muito grande produtivo, ele envolve uma cadeia produtiva, logística enorme. O favorecimento aqui não está necessariamente no processo de exportação, porque não é o foco da questão aqui do drawback embarcação. O objetivo aqui é poder produzir a embarcação e demandar, né, das diferentes situações para poder se fabricar uma embarcação. Então, o drawback embarcação tem por objetivo o quê? Incentivar essa situação da venda das embarcações, produzindo aqui em nosso país essas embarcações. E aí, para poder pleitear e ter acesso a esse tipo de drawback, é importante levar em consideração alguns aspectos. Por exemplo, a venda ela vai ser considerada como se exportado fosse, tá? Porque ela está vendendo uma embarcação para uma empresa que, por sua vez, está demandando essa embarcação e, por sua vez, vai poder contratar em formato de projeto e tudo mais a compra dessa embarcação. Vai existir ali o processo de comprovação registrado através da nota fiscal de venda, né? A nota fiscal de venda da embarcação que vai conseguir cumprir o compromisso. E, naturalmente, a particularidade de gestão do drawback embarcação envolve todo o projeto que é constituído no processo da compra, né, de uma embarcação como essa, que faz com que favoreça o pleito e a liberação dele para uso. Então, basicamente, o que? A empresa vai fabricar a embarcação, ela pode ter uma concessão de drawback, normalmente é drawback genérico, tá? Drawback genérico, que eu vou explicar daqui a pouco, ele está por trás da embarcação, operacionalizando a possibilidade de comprar materiais, são muitos componentes, né? Então a empresa pode ali comprar os seus componentes para poder fabricar aquela embarcação, por sua vez, ela fabrica a embarcação com componentes que ela pode suspender os tributos, isso favorece ali, naturalmente, o custo da embarcação, para depois viabilizar a venda da embarcação para a empresa, para o cliente final, certo?
Então, é para segmento naval, segmento que vai fabricar embarcações, ok? Bom, temos ali também, ainda dentro da modalidade de suspensão, o drawback para fornecimento no mercado interno. Fornecimento no mercado interno, ele tem uma particularidade ali de atender questões específicas, tanto para poder se beneficiar do regime de drawback nessa condição, como também para poder gerenciar, né, a operação. Primeiro, pode-se utilizar o drawback para fornecimento no mercado interno? Empresas fabricantes, por exemplo, de máquinas, equipamentos utilizados justamente aqui em segmentos industriais, ou até mesmo que seja para fornecer esses tipos de equipamentos para o mercado interno. Então, indústrias que demandam de equipamentos, de máquinas, e que naturalmente vão comprar esses equipamentos no mercado local, a empresa que vai vender esse tipo de equipamento pode utilizar do regime de drawback para comprar esses insumos, né, os componentes desses equipamentos, com a suspensão dos tributos, justamente para favorecer o projeto de construção desses equipamentos, para favorecer a questão dos custos, né, para poder diminuir os custos na construção desses equipamentos ou desses maquinários. E tem outro aspecto importante que tem que levar em consideração, tá? Tem que ser interpretado como um projeto, naturalmente, é um projeto poder adquirir esses equipamentos. Projeto esse, inclusive, vai envolver pagamentos específicos, porque ele precisa ser pago em moeda conversível, então não vai ser pago em reais um equipamento desse, ele vai ter que ser pago em moedas conversíveis, como, por exemplo, dólar. Tem que ser um projeto que, muitas vezes, vai passar por processo de financiamento internacional, então, quer dizer, por processo em decorrência de licitação internacional, com entidades que vão financiar esse projeto, como, por exemplo, você vai ter bancos internacionais de desenvolvimento, BNDES, entidades financeiras que vão financiar o projeto, certo? Então, todos esses aspectos são requisitos para que o drawback para fornecimento no mercado interno seja concedido à empresa que queira naturalmente se beneficiar para poder construir esse equipamento com a desoneração da carga tributária dos equipamentos ali, ou dos insumos empregados para a produção dos equipamentos, das máquinas, ok? Então, de novo, ele é um tipo de drawback focado para um segmento específico, tem as suas particularidades, deixo aqui em tela e depois também poderemos compartilhar com vocês a apresentação, os decretos que estabelecem os regimentos para esse tipo de drawback, ok? Temos também aqui o tipo de drawback por conta e ordem, que também é uma condição que foi recentemente liberada. Por conta e ordem, por qual motivo? Muitas vezes temos as indústrias aí que não praticam por conta, né? O processo de importar materiais, de exportar produtos, elas dependem de parceria com tradings, por exemplo. E esse processo de compra via trading, quando acontecer de a trade comprar o material por conta e ordem do adquirente da mercadoria, quer dizer, eu sou a indústria, sou eu quem vou usar e vou comprar aquela mercadoria, porém não sou eu que vou realizar o processo de importação, por exemplo, daquela mercadoria. Não vai sair ali ADI no meu nome. Se a importação for feita, por exemplo, pela trade, pelo processo de por conta e ordem, onde ela vai registrar no processo como adquirente da mercadoria a indústria, que é quem vai consumir o material, esses documentos de importação, ele pode ser utilizado naturalmente ao amparo do regime de drawback. Ele pode se beneficiar do regime de drawback. Quer dizer, os componentes que a indústria precisa comprar para poder produzir o produto que ela vai precisar exportar depois, podem ser adquiridos através do regime de drawback. Ok? Então, a sistemática, naturalmente, do pleito de drawback suspensão nesse formato é similar a um de drawback comum, porém, a condição de registro dos documentos passa pelo processo de reconhecer que a importação é uma importação por conta e ordem, que tem que ser registrada ali com a questão do adquirente da mercadoria sendo registrado como a indústria que vai comprar aquele material. Tudo bem, é parceria com a trade, mas pode fluir dentro desse processo. Tudo bem? Temos também dentro do drawback suspensão o drawback genérico, e por acaso eu já deixo ele ao lado do drawback OEA integrado, que foi recentemente lançado, porque o OEA integrado ali se baseia pelo método da gestão do drawback genérico, tá? Já explico o drawback OEA integrado. O que é o drawback genérico? O drawback genérico, pessoal, basicamente, ele vem para favorecer empresas, né, indústrias que necessitam de muitos insumos na produção dos seus produtos, quer dizer, eles demandam da lista de materiais uma lista gigante. No seu modo convencional, o drawback genérico, ele é destinado para indústrias que consomem mais de 900 insumos em seu processo produtivo, ok? Principalmente em produções de produtos onde o produto ele tem um aspecto técnico singular, quer dizer, eu vou fabricar um tipo de reator, por exemplo, que ele consome muitos insumos e ele é aquele modelo, ele é um projeto.
que eu vou vender depois para a empresa X com aquele formato. Eu nem vejo ali aquele reator sendo vendido de outra forma para outra empresa, porque ele é para um projeto específico. Então, ele com essas características, empresas que têm este tipo de característica de produção, ela pode pleitear o drawback genérico. Observe que isso são requisitos, né? Então, ela pode pleitear o drawback genérico. O que tem de vantajoso, ou qual é o aspecto interessante do drawback genérico? A empresa que compra insumos através do drawback genérico, drawback suspensão genérico, ela pode ter ali a simplificação da gestão dos itens comprados dentro do ato concessório de drawback. O ato concessório de drawback é a maneira que se tem de poder registrar as operações de compras ao amparo do regime de drawback. Então, pensa como se fosse um documento. Ele é eletrônico, ele tem um sistema específico, que eu já vou falar, mas pensa que no sistema eu precisarei registrar os insumos que eu vou comprar e os produtos que eu vou exportar. Os produtos eu preciso registrar no drawback genérico um a um, de maneira detalhada, registrando a NCM, que eu vou exportar aquele produto, qual é o modelo e tal. Já os insumos que esse produto consome, eu não preciso ficar relatando um a um. Basta eu ter um item com NCM genérica e o governo, né, a maneira que ele trata a NCM genérica é por uma nomenclatura lá, por uma numeração 999, enfim, uma infinidade de nomes, né? Onde neste item você não precisa relatar quais são os insumos, mas sim dizer para que são aqueles insumos. E ao invés de comprar pela quantidade, você vai controlar pelo valor. Então eu vou comprar 10 milhões de dólares de insumos para a fabricação do reator. O que vai ser controlado de saldo é o saldo em valor. Se eu estou atingindo o valor de tudo aquilo que eu preciso comprar, e depois que eu for comprando, se eu estou produzindo, por exemplo, no caso que eu estou usando aqui um reator, se eu estou conseguindo produzir e exportei aquele reator que vai cumprir o regime aqui de drawback, que vai cumprir o drawback nessa condição. Então, a simplificação de poder, no sistema ali, administrar o item de maneira mais simples, simplifica a rotina do drawback ali na prática. Porque, por exemplo, se você tiver muitos itens, você tem que ficar monitorando o saldo de quantidade e valor. Aí modificou a descrição, tem que arrumar a descrição. Aí, tudo que você precisa atualizar no ato concessório de insumos, muitas vezes tem que parar o ato concessório para fazer um aditivo. Já no drawback genérico, não, você está controlando por valor, está mais simples. Então você não precisa ficar toda hora parando o ato para poder atualizar um aspecto quantitativo ou uma descrição ou coisa do tipo, ok? O drawback genérico ele é mais enxuto de se administrar para poder viabilizar e agilizar o processo de gestão do drawback, ok? Então, assim, pensa nessa sistemática no drawback genérico. O que o governo fez recentemente? Para empresas que são aderentes ao OEA conformidade, e para quem não conhece o OEA, basicamente é o quê? São empresas que aderiram à certificação da Receita Federal, são empresas que atendem aos requisitos do operador econômico autorizado, certo? Que visam o quê? Atender aspectos tributários e fiscais em conformidade àquilo que a Receita quer e considera seguro, né? Uma vez que a empresa atende a esses requisitos, ela tem direito à certificação OEA, que, por sua vez, se ela tem a certificação OEA conformidade, que é um dos tipos da certificação, ela pode pleitear o OEA integrado. OEA integrado que remete ao drawback, ok? Quando a empresa, que é OEA conformidade, faz o pleito de OEA integrado, ela passa a ter direito de poder usar o regime de drawback com a condição do genérico, onde ela tem algumas facilitações no processo de gestão do regime de drawback. Por exemplo, aquilo que eu acabei de explicar para o drawback genérico está à disposição do OEA integrado. Então, o modo de pleitear e de usar o OEA integrado é via condição ali de gestão do drawback genérico, ok? Ele tem algumas facilidades, como, por exemplo, dispensar a necessidade de laudo técnico no momento que você está criando o ato concessório. Então, assim, em modos convencionais de pleitear drawback nos outros tipos que eu citei quase agora, eu crio o ato concessório, apresento o laudo técnico, o ato concessório vai para análise, demanda um tempo que normalmente pode demorar até 30 dias para ser deferido. No OEA integrado, não. Ele é mais simples. Eu crio o ato concessório e não preciso apresentar o laudo técnico no momento da criação. Ele já vai ser deferido conforme a idoneidade das informações que o governo compreende que você tem de apresentar. Você colocou no Syscomex que é X, ele vai compreender que ok, pode seguir. Ele só vai exigir laudo técnico ao término do ato concessório. E um ato concessório, para aqueles que também não sabem, ele pode ter 1 ano prorrogável por mais 1 ano. Então pensa que você vai criar o ato,
Você vai passar todo o período de vigência do ato concessório fazendo a gestão ali dos saldos e tal, controlando o ato concessório, e somente no final você vai apresentar o laudo técnico, que é o que comprova que aquele produto pode ser produzido naquele formato com aqueles materiais que você pleiteou. Ok? Então, não precisa, nesse formato de OEA integrado, apresentar um laudo técnico. Danilo, mas isso é um ganho relevante? Sim, tem empresas que têm dificuldade de elaborar um laudo técnico bem feito, né? Ela consegue montar uma planilha de consumo ali, ela extrai de um SAP, um BOOM rapidamente, porém ela tem dificuldade de elaborar o documento que explica ali o processo produtivo, nos aspectos que a portaria de drawback exige, né? Então, nas características que a portaria de drawback acaba exigindo, né? Então, não precisar fazer esse documento logo de cara é um ganho de tempo, tá? Além disso, tem outros aspectos, por exemplo, a empresa que trabalha com EA integrado, ela tem balcão dedicado junto à Suext, balcão para poder esclarecer dúvidas, para ter a emissão do ato concessório. Eu acabei de dizer, por exemplo, que um drawback genérico na condição normal, que é o que eu expliquei aqui na esquerda, ele demandaria até 30 dias para ser deferido. Um ato de suspensão integrado comum, até 30 dias, por exemplo. Ele pode ser deferido automático, mas ele também pode demandar até 30 dias. Já o OEA integrado, ele tem uma aprovação rápida. O governo tem tempo para poder liberar. É um tempo bastante curto. Eu, por exemplo, tive um ato desse, foi liberado em horas. Tá? E mais do que isso, se você tem dúvidas, se você precisa fazer algum ajuste nesse ato concessório, coisa do tipo, tudo é balcão dedicado com a Suext. Então, o analista que vai atender aqui na Suext, ele está dedicado para essa operação, então tudo vai sair mais rápido para esse tipo de concessão. Ok? Então, cabe salientar que o OEA integrado, ele vai ter ali essa particularidade de balcão dedicado junto à Suext. Ok? Bom, agora sim eu vou falar com vocês a respeito do drawback isenção, vou entrar no mérito também do modo do funcionamento do drawback isenção, tá? Diferente do suspensão, o isenção, ele trabalha com um aspecto focado no passado, ele precisa recuperar coisas que aconteceram no passado. Por exemplo, temos indústrias que, ou por receio de utilizar o drawback suspensão, porque muitas vezes não quer assumir compromisso de exportação, certo? Ou, muitas vezes no passado ela não tinha domínio dos regimes especiais, não tinha domínio do drawback, não conhecia, e ela comprava insumos, produzia e exportava. A compra que ela fazia ali no passado, ela registrava as compras com recolhimento integral dos tributos. O processo de comprar com recolhimento integral, produzir e exportar lá no passado, por exemplo, nos últimos 2 anos, que é o período ali para pleito de um ato concessório isenção, permite com que a empresa possa, junto ao governo, rever esses tributos que ela pagou no passado, desses materiais que ela empregou na produção do produto que ela exportou. Ok? Então, para ela poder rever isso daí, o que ela pode fazer é apresentar um drawback isenção perante a Suext, certo? Por um sistema de gestão que eu já vou comentar, certo? Esse pleito, ele vem para apresentar quais são os documentos que vocês registraram, a empresa registrou, a compra dos materiais, então pode ser declarações de importação, nota fiscal de compra no mercado nacional, tudo aquilo que ela comprou de materiais com recolhimento, por exemplo, certo? Que empregou no processo produtivo, industrializou e gerou exportações, então teremos os documentos de exportação. A empresa, naturalmente, ela faz um processo de atrelar os insumos aos produtos exportados, para pegar esses documentos, colocar no pleito de drawback, apresentar para a Suext, por sua vez, compreendendo o pleito e vendo que aquilo é correto, que é verídico, aquelas informações, né? Ele libera a concessão de drawback para que as futuras compras seja com a isenção dos tributos. Então, a empresa que tem a condição de provar que ela tem direito àquele benefício, ela faz o pleito, aí ela tem, uma vez que ela tem o ato concessório deferido, ela começa a utilizar o drawback comprando e aplicando o drawback. Aquela compra do material será com a isenção dos tributos, certo? E o interessante do drawback isenção é que, ao comprar os tributos, ele não assume nenhum compromisso. Ele compra e faz com esses insumos o que ele bem entender, tá? Porque é direito adquirido. É importante entender esse aspecto de direito adquirido. Se quiser pegar o material comprado com drawback e revender, pode revender, não tem problema. Se quiser colocar na produção e produzir um produto e exportar novamente, pode, e detalhe, se a empresa fizer isso, ela pode pleitear outro drawback isenção de maneira cíclica. Por quê? É um drawback isenção, materiais comprados com drawback isenção, que foi fruto de um recolhimento integral lá atrás, que gerou nova exportação, e o processo de exportação, que é o foco do drawback, permite que seja recuperado novamente através dessa modalidade uma nova concessão de drawback. Então, é correto dizer que basta ter um recolhimento integral lá atrás
e depois, naturalmente, passar pelo processo de industrialização e produção, gerar exportação, que esse ciclo, se ele continuar acontecendo, a empresa vai poder sempre utilizar esse tipo de drawback, ok? O drawback na modalidade isenção também tem tipos. Ele tem o drawback do tipo intermediário, no mesmo formato do suspensão que eu acabei de citar, porém, tem que pensar que sempre remetendo ao passado. Então, no passado, no processo de fabricação do banco, foi comprado os componentes do banco com recolhimento integral, fabricado o banco, vendido o banco para uma indústria automotiva, ela, por sua vez, empregou o banco no veículo, exportou o veículo, ok? O processo de pegar essas exportações da empresa automotiva do passado, certo? Aquelas 2 anos de exportações do passado. Pegar os componentes do passado que foram empregados no banco, cruzar essas informações, quer dizer, entrada de materiais, por exemplo, DIs, com notas fiscais de venda e com exportações do fabricante final lá do veículo, é possível pleitear um drawback isenção intermediário para poder, em futuras compras, voltar a comprar materiais com a isenção dos tributos, certo? Materiais esses que, é importante salientar, tem sempre que ser com as mesmas características, tá? Tem que levar em consideração os aspectos quantitativos, quer dizer, aquilo que no passado eu comprei, eu preciso levar em consideração que o que eu vou comprar no passado tem que ter as mesmas características, certo? Eu vou comprar na mesma quantidade, inclusive, porque o que me dá subsídio no passado foi o quanto que eu usei, certo? Então, eu vou ter um ato concessório com limite de quantidades e valores e tal, com aquelas características de material. E aí eu vou poder comprar respeitando esses aspectos, ok? Então, o drawback intermediário ele tem essa formatação que é similar à suspensão, só que recuperando o que aconteceu no passado com recolhimento integral, ok? Já o embarcação, ele também tem as mesmas características do suspensão, certo? Só que foi um projeto naval que ocorreu no passado. Então, a indústria que fabrica embarcação, que no passado passou por os mesmos fatores aqui, onde ela comprou materiais com recolhimento integral dos tributos, produziu a embarcação, vendeu para uma empresa local, certo? Nesse processo, ela pode pleitear um drawback, certo? Nessa condição. Não é tranquilo, porque tem ali todo o processo de atrelar as documentações e provar que tudo isso aconteceu, porém, uma vez que provado, pode pleitear o drawback isenção nessa condição, tá? Bom, temos também aqui o drawback por conta e ordem, que também favorece a modalidade isenção. Então, se no passado a empresa comprou materiais via trading e esses materiais foram registrados por conta e ordem, os documentos de importação, por exemplo, né, registrado por aquela trading, pode ser utilizado para pleitear o drawback isenção por conta e ordem, ok? E, naturalmente, as exportações realizadas vão dar o lastro junto com essas compras para poder pleitear um drawback isenção, que, por sua vez, a empresa vai poder realizar futuras compras com a isenção dos tributos, respeitando o saldo que ela ganhou para poder realizar as compras, ok? Bom, falei do drawback suspensão, falei do drawback isenção, certo? Vou falar um pouquinho do restituição. O drawback restituição, ele tem uma formatação muito similar ao do drawback isenção, tá? O restituição, ele tem por objetivo recuperar o que no passado foi também comprado de materiais com recolhimento de tributos, empregado na industrialização de produtos exportados. Porém, neste cenário, a empresa ela não quer utilizar o drawback isenção, porque se ela for pleitear um drawback para repor os estoques daquele mesmo tipo de material do passado, esses materiais, muitas vezes, eles estão em desuso, estão obsoletos. E a empresa não tem interesse de voltar a comprar aquele material. Porém, no passado, ela pagou imposto para aqueles materiais e ela empregou no produto que ela exportou. Então, o gatilho dessa situação gerou o drawback. E pode gerar o drawback restituição também. Então, quer dizer, a empresa vai poder solicitar junto ao órgão gestor, que é a Receita Federal nesse cenário, tá? A possibilidade de se restituir desses tributos que ela pagou no passado. Qual que é o aspecto aqui que faz com que as indústrias não queiram utilizar tanto esse tipo de drawback? É o fato de que, diferente do suspensão e do isenção, que a empresa faz o pleito de drawback junto à SUEXT, que é um órgão administrativo, aqui no restituição ele vai fazer o pleito junto à Receita Federal. E sabemos qual é o aspecto aí da Receita Federal, como é que ela atua quando ela tem que liberar determinadas situações. Ela é um órgão fiscalizatório. Então, quando a empresa chega com um pleito deste para ela, é normal ela temer que o processo ou a consequência desse processo seja fiscalizações, atos fiscalizatórios. Eu já presenciei casos onde a empresa apresenta e, na sequência, começa a surgir fiscalizações
revisões aduaneiras na importação, revisão aduaneira na exportação, começa, imediatamente após ela dar entrada com o pleito de drawback à instituição, começa a surgir atos fiscalizatórios relacionados aos procedimentos aduaneiros que a empresa tem. Então, assim, por esse aspecto que muitas vezes as empresas elas temem de pleitear esse tipo de drawback, porque ela acaba não querendo se indispor com a Receita Federal, ok? Por esse motivo que, inclusive, é até engraçado, você entra no site da Receita Federal, ele coloca lá o que é o drawback à instituição, mas ele já deixa claro, é um tipo de drawback que está em desuso, porque as empresas não têm interesse de utilizar, ok? Bom, eu vou entrar no mérito agora do modo de pleitear o drawback, né? Atualmente, o regime de drawback, ele possui três sistemas de gestão que atendem aos diferentes tipos de drawback, tá? Então, por exemplo, você tem o drawback suspensão, que ele vai trabalhar com o tipo de drawback integrado, que é o tela amarela na tela. Ele pode trabalhar com o drawback suspensão tela azul, ele favorece ali, por exemplo, o drawback embarcação, certo? Ele tem uma sistemática de administração que tem travamentos sistêmicos que favorecem o drawback embarcação e que, por sua vez, se você tentar criar um drawback embarcação lá no integrado, lá você não vai conseguir, entendeu? Porque lá não tem as mesmas travas. Então, são módulos que parecem iguais, porém fazem funções para modalidades diferentes, ok? Tem que tomar cuidado com isso. Já a última tela, que é do drawback isenção, é para pleitear drawback na modalidade isenção. Todos esses sistemas, o que você basicamente faz é registrar os documentos que você tem que amparar o regime de drawback. Então, no drawback suspensão, você coloca forks de exportação, coloca os materiais que são demandados para aquele forks de exportação, e ali você tem um ato concessório para você começar a comprar. Já no sistema de isenção, você vai ter que apontar notas fiscais de compra no mercado nacional, importação, exportação, os documentos que você naturalmente utilizou no passado, né, que você teve ali no passado, você vai apontar aqui para poder pleitear o drawback isenção e te dar um ato concessório para você usar no futuro. Uma vez que nesses sistemas você tem ali o ato concessório liberado para uso, é aí que você começa a registrar o ato concessório nas importações ou nas compras no mercado nacional para poder aplicar o regime de drawback e ter direito à suspensão ou à isenção dos tributos. Ok? Esses sistemas, eles naturalmente têm um portal de acesso específico, é o siscomex.gov, certo? Quando eu mandar a apresentação para vocês também, vocês vão ter ali o link disponível, porém, basta uma simples pesquisa no Google, vocês também já têm o acesso, tá? É importante salientar, e até recapitulando ali, lógico, a empresa que queira operacionalizar o regime de drawback, ela tem ali alguns requisitos, né? Ela precisa atender a questões de, ela tem radar, ela atende ali como importador, exportador, então tem alguns aspectos para poder acessar esse sistema que precisam de permissões de radar, ok? Então esses aspectos aí precisam ser respeitados também. Em relação às vantagens que o regime de drawback possui, tá? De modo geral. É um tipo de regime que eu considero bastante interessante também, nós sabemos que existem outros regimes, né? Mas o regime de drawback, ele é um regime interessante, bastante utilizado, justamente porque ele visa ali atacar a questão tributária, que é o que muitas vezes desfavorece a venda dos produtos, né? A carga tributária brasileira, ela é elevada, ela é pesada. Então, uma vez que você consegue desonerar a carga tributária dos produtos, você com certeza tem ali produtos mais competitivos para poder vender, para poder atingir novos mercados, certo? É um aspecto que, inclusive, eu comento aqui, né? A empresa que consegue fabricar produtos com preços competitivos, ela consegue, inclusive, ter novos clientes, novos mercados. Então, poder vender para novos mercados traz novos negócios, novas possibilidades para a indústria, certo? Tem a condição de redução de custo, porque, como eu citei, a indústria, quando ela compra materiais, por exemplo, importado, ela tem acesso a novos mercados para comprar materiais estes que podem ter preços melhores, qualidade melhor. Então, nesses aspectos, também tem a questão da redução de custo, que favorece ter acessos melhores e que, por sua vez, vai gerar produtos com melhor qualidade, por exemplo. Tem um aspecto da competitividade, quer dizer, se eu sou um fabricante de um produto que tem o meu preço melhorado porque não tem esses aspectos tributários, ou até mesmo consigo comprar componentes que tenham bons preços no mercado internacional, tenho acesso a esses mercados, eu consigo ser competitivo na hora de entrar em outros mercados fornecendo o meu produto. Então, tem um aspecto de competitividade. E como eu já tinha citado também, fatores econômicos. Questão da balança comercial. O país controla bastante esse aspecto. É interessante ter ali uma balança comercial equilibrada, onde você tem importações e exportações ocorrendo dentro de patamares interessantes para o país. Aspectos monetários, de poder trazer divisas, né, trazer dólar para o país. Sabemos que todo país ali precisa ter as suas reservas monetárias. E quando a empresa pratica a exportação, é a maneira que se tem de ter acesso a outras moedas, por exemplo, dólar, ok?
Então, esses são aspectos de vantagem tanto para a indústria quanto para o governo, que é quem permite a aplicação do regime. E aí eu posso me aprofundar aqui nas vantagens dentro das modalidades, né? Drawback suspensão, como eu havia dito, possui mais agilidade para pleitear do que o drawback isenção. Então, isso é uma vantagem que o drawback suspensão tem, porque se o sistema para eu apresentar a informação ele é mais direto, eu consigo rapidamente subir forks, colocar os itens que eu preciso e a aprovação costuma ser relativamente rápida, logo, eu costumo ter a gestão diária ali também com um fluxo mais rápido de gestão, certo? Também tem uma condição de poder suspender o ICMS, tem outros regimes, dentro dos regimes especiais que existem, né? Não são todos que têm essa competência de suspender o ICMS na importação, certo? E o drawback possui essa competência, ele consegue suspender o ICMS na importação. Tem que tomar cuidado, eu já vou falar isso, tá? É na importação que é possível suspender o ICMS. Na compra no mercado nacional, não é possível. Em relação à marinha mercante, também se tratando de importação marítima, né? Modal marítimo, o drawback suspensão permite a suspensão da taxa de marinha mercante, que é um fator interessante também, é um custo que a empresa costuma ter. O drawback suspensão também permite a suspensão dessa taxa, certo? A flexibilidade para alterar ou aumentar volumes no ato concessório, o ato concessório é dinâmico, eu posso entrar, aumentar uma quantidade na importação, como consequência vai gerar uma necessidade maior de exportação, mas eu posso mudar isso a qualquer momento no ato concessório. Existe um dinamismo na gestão do ato concessório que favorece eu ter agilidade na gestão. E, por fim, tem a possibilidade de prorrogar o ato concessório de maneiras excepcionais, principalmente quando a gente fala de produtos de bens de capital, que possuem longo ciclo. Por exemplo, a questão da embarcação precisa de longo ciclo. Não necessariamente ele vai conseguir produzir uma embarcação em 2 anos, então ele vai ter acesso ali a prorrogações excepcionais. 5 anos, 7 anos, vai depender ali do limite que ele precisa e que ele vai ter que pleitear previamente junto à Suex, ok? Já o drawback isenção, são 2 aspectos que eu considero ali vantajosos do drawback isenção. O primeiro aspecto que eu já tinha comentado é o fato de poder recuperar algo do passado sem gerar compromisso para o futuro. Quer dizer, eu não assumo compromisso, é direito adquirido. Então, o passado me deu subsídio para pleitear uma concessão que vai permitir eu isentar futuros impostos e eu não vou assumir nenhum compromisso, porque o que eu tinha que ter cumprido eu já cumpri lá no momento que eu pleiteei o drawback isenção, com as informações do passado. Já o controle de saldo diário do isenção, ele é mais simples que o do suspensão. Por qual motivo? Porque no isenção, se eu só tenho que administrar o que eu compro para respeitar os saldos até finalizar o ato concessório, eu só vou controlar entradas, né? É simples, eu compro, baixo meu saldo, é como se fosse um saldo de conta corrente. Comprei, registrei, baixou, acabou. Já no suspensão, não. Como o drawback suspensão ele é gerenciado ali pelo método FIFO, né? Primeiro que entra, primeiro que sai, eu tenho que tomar cuidado para poder comprar coisas com drawback e comprovar as exportações através do método FIFO, para eu não ter exportação saindo antes de material comprado com drawback. Então, tem que tomar esse aspecto ali também. Esse aspecto é um pouco mais complexo ali no suspensão e que aqui no isenção a gente não vai ter, tá? Então, tem que levar em consideração esses fatores também. No aspecto tributário, eu comparo aqui os 2 tipos, né, de drawback, as 2 modalidades, porém, tem situações que eles são iguais e tem a situação onde eles são diferentes, né? O drawback isenção na importação, ele é menos favorável que o suspensão. Por qual motivo? O isenção ele vai permitir isentar II, IPI, PIS e COFINS. Ele não permite isentar marinha mercante na importação marítima, não permite isentar o ICMS. Se for na compra no mercado nacional, o drawback isenção permite a questão do IPI, PIS e COFINS, que são os tributos federais, né, envolvidos na compra do mercado nacional. Quando comparado ali ao suspensão é mais vantajoso. Por quê? Ele permite a suspensão de todos os tributos, inclusive ICMS, e a taxa de marinha mercante, na importação. No mercado nacional, não. No mercado nacional ele é idêntico ao drawback isenção, somente permitindo ali o IPI, PIS e COFINS. Porém, tem ali um pulo do gato que eu vou explicar dali a pouco em relação ao drawback isenção. Seja na compra... drawback isenção não, desculpa. Em relação ao ICMS, seja na compra no mercado nacional ou na importação do isenção, tá? Então vamos lá. Eu trago aqui para vocês um cálculo tributário para vocês enxergarem a viabilidade do drawback ali em termos práticos, né? Então, numa situação onde a empresa precisa importar material, um determinado material cujo valor aduaneiro é de 2 milhões aqui aproximadamente, certo? Ele vai importar esse material com drawback suspensão,
ele tem a possibilidade de suspender estes tributos, conforme eu havia citado. Pegando para esse material, por exemplo, as suas respectivas alíquotas, eu cheguei a estes valores. Então, por exemplo, o II eu chego a 248 mil, e lembrando, para quem é aí do segmento contábil, fiscal, sabe que o II é custo direto, né? Não tem como ali restituir um imposto de importação, ele é custo direto. Então, poder naturalmente aqui, ó, suspender o II já é um ganho relevante, 248 mil. Quando a gente fala dos outros tributos federais, ou até mesmo estadual, muitas empresas consideram como fluxo de caixa. Eu chamo de cash. Por qual motivo? Porque são tributos que até possuem a sua possibilidade de restituição em algum momento do aspecto contábil, ok? Porém, eu ainda assim considero como ganho, e é ganho. Por qual motivo? Você pode suspender imediatamente um IPI de 115 mil no nosso exemplo, 43 mil, 200 mil e 500 mil de ICMS, por exemplo. Pensa que, por mais que isso possa ser restituível em algum momento, você está deixando de pagar, isso é fluxo de caixa. Deixar esse dinheiro em caixa, você pode praticar, por exemplo, investimentos que pode retornar favoravelmente para a empresa, ou o fluxo de caixa que permite a empresa fazer seus pagamentos diários. Uma vez não precisando pagar imposto, já é favorável, ok? Então, esse é um aspecto interessante de se levar em consideração. E além, claro, do suspensão poder permitir também levar em consideração a suspensão da marinha mercante, que também é outro custo direto, tá? Junto com o II é outro custo direto que a empresa tem. Então, vamos pensar o seguinte. Num cenário onde ela consegue suspender todos esses tributos, estamos falando de aproximadamente 1.200.000, certo? Só de impostos nessa aquisição que a empresa pôde suspender imediatamente em impostos. 1 milhão que ela pode fazer o que ela bem entender. Investir, ter acesso a novos materiais e tudo mais. Ok? Quando eu comparo ao drawback isenção, note que o mesmo case, envolvendo o mesmo valor aduaneiro, ele vai ter um ganho inferior. Por qual motivo? Porque ele não permite a isenção do ICMS e da marinha mercante. Porém, aqui é o pulo do gato que eu comentei quase agora no ICMS. Se você levar em consideração que o ICMS leva em consideração na base de cálculo os tributos federais, se não fosse isento os tributos federais, a empresa pagaria 587 mil de ICMS. Como a base de cálculo do ICMS prevê os tributos federais e se a empresa praticar o drawback isenção, a base de cálculo virá com esses impostos federais zerados. Logo, a base de cálculo do ICMS virá reduzida. E aí, como consequência, vai pagar menos ICMS. A diferença nesse cenário aqui foi de 133 mil de ICMS. Então, ao invés de pagar 587, ela vai pagar 453, 133 mil a menos. Logo, há um ganho, sim, direto de ICMS. Drawback ICMS, ele não isenta o ICMS, mas ele favorece pagar menos ICMS. Esse é o aspecto ali interessante de se levar em consideração. E, naturalmente, no cenário como este, a empresa conseguiu aqui, por exemplo, economizar 740 mil, ok? Valor bastante interessante. Em outro cenário, agora falando aqui de compra no mercado nacional, tá? O mercado nacional, ele vai tratar só os tributos federais e o ICMS, certo? Entretanto, o drawback, ele suspende ou isenta os tributos federais, porém o ICMS não. Porém, acontece a mesma coisa. Como aqui o ICMS leva em consideração na base de cálculo a questão dos federais, vai ter o fator diferença aqui, né? Onde eu vou também pagar com base reduzida. Logo, eu vou economizar também um valor. O ganho na compra no mercado nacional é inferior, porém, tem essa quantidade, esse montante aqui de 359 mil reais, o que, no meu ponto de vista, também continua sendo bastante interessante. Uma vez que, ok, é fluxo de caixa, é cash, porém a empresa está deixando de desembolsar isso, podendo aplicar, fazer outros investimentos e tudo mais. Bom, entro no mérito agora de dizer quais são as indústrias, quais são os segmentos industriais que podem praticar o regime de drawback. Nós temos aqui empresas do segmento de transformação, beneficiamento, montagem, renovação, recondicionamento, acondicionamento e reacondicionamento, e tem também um setor que, por exemplo, outros regimes especiais não atendem, que é o setor agropecuário, o setor de criação de animais, de cultivo de animais. Esse setor aqui é um setor que representa boa participação hoje da exportação nacional, é um setor favorecido pelo regime de drawback e que, por sua vez, sim, deveria olhar com bons olhos para esse regime, porque para ele, inclusive a gente vai dedicar uma das nossas próximas reuniões, nós falaremos dedicado para esse tema, tá? Justamente para trazer a visibilidade da importância do drawback para ele, né? É possível comprar diversos componentes para poder tratar ali o animal, por exemplo, vamos falar de carne suína.
componentes para poder tratar o animal com o objetivo de depois exportar a carne suína, vender ali os cortes suínos, é possível obter materiais, os insumos, né, para poder criar os porcos, por exemplo. Então, assim, neste cenário, o drawback permite, e por permitir, aqui existe uma boa viabilidade para empresas desse segmento que podem, sim, se beneficiar do regime de drawback para poder ter acesso a insumos, né, que eles utilizam normalmente ali no cultivo dos animais, com a isenção dos tributos, tá? Então, com a suspensão dos tributos. É interessante levar esse aspecto aí em consideração. Fato é, empresas destes segmentos produtivos podem utilizar o regime de drawback. Só não pode utilizar o regime de drawback empresas que são relacionadas ao Simples Nacional, quer dizer, elas são aderentes ao Simples Nacional, ou empresas que estão domiciliadas ou atendem ali a questão da Zona Franca de Manaus, certo? O pessoal da Zona Franca ali não atende ali a condição do drawback. Então, tirando esses dois aspectos aqui, o drawback eu considero particularmente bastante democrático. Ele favorece pequenas indústrias, grandes indústrias, até as grandes indústrias. Lógico, existem outros regimes especiais ali que muitas vezes concorrem com ele, por ter alguns aspectos ali interessantes, porém, o drawback tem a questão do ICMS, que eu acho bastante interessante, que outros regimes não conseguem atender, e tem esse aspecto de poder atender segmentos como o de criação de animais. Ok? Bom, pessoal, para aqueles que nunca utilizaram ali o regime de drawback, ou até mesmo usam o drawback, mas tem uma percepção equivocada da gestão do regime de drawback, a gente vem compartilhar aqui com vocês a maneira que, por exemplo, a Pibernat entende o regime de drawback e gerencia. A Pibernat ela é uma empresa prestadora de serviços que, com o regime de drawback, possui time dedicado para gerenciar o regime de drawback. Nós possuímos sistema de gestão e equipe dedicada para poder operacionalizar, atuar com a consultoria sobre o regime de drawback e implementar projetos de drawback. A maneira que trabalhamos e enxergamos o drawback é através da metodologia de gestão de projetos. Por que a metodologia de gestão de projetos? Porque nela nós temos ferramentas que permitem trazer ali a segurança para a implementação e poder mitigar riscos para se obter o sucesso do regime de drawback, na aplicação do regime de drawback na operação diária da empresa. Basicamente, essa roda que está aqui na imagem visa trazer os passo a passos que nós levamos em consideração para poder implementar um drawback. Então, por exemplo, a empresa que procura a consultoria de drawback Pibernat, ela vai passar por um processo primeiro de alinhamento de escopo, ela vai procurar entender, nós procuraremos entender junto com a empresa o que ela precisa, qual é o segmento produtivo dela, como que o regime de drawback vai melhor atender ao cenário dela. Nós vamos alinhar expectativas e alinhar alguns pontos que possam estar divergentes naquele momento. Depois nós passamos pelo processo de planejar a implementação do regime de drawback. É ali que nós utilizamos de ferramentas sistêmicas, inclusive, para poder compreender a melhor forma de implementar e depois fazer a gestão do drawback. Integramos as áreas envolvidas na gestão do drawback, que depois vai poder fornecer informações para a gestão do drawback. Então é normal ocorrer a integração entre as áreas, o time de importação com de exportação, com o time fiscal, tributário, contábil, o time técnico ali de engenharia, precisa compor o time que vai trabalhar na gestão do drawback, justamente porque cada área é responsável por fornecer informações que serão utilizadas na gestão da concessão do drawback. Então, por exemplo, um técnico, um engenheiro, é ele quem vai fornecer o laudo técnico, que é a alma do drawback. O laudo técnico é o documento raiz que permite calcular as necessidades de materiais para aquele forecast de exportação que a empresa tem, que, por sua vez, é a alma do projeto, para poder pleitear o ato concessório perante o governo. Então, o engenheiro ele tem que estar à disposição para poder garantir que as informações técnicas do produto, os aspectos quantitativos, a questão de consumo, de perda, estão corretamente à disposição da empresa para poder fazer o pleito de maneira adequada. Porque, inclusive, posteriormente, em uma eventual fiscalização por parte da Receita, esse documento poderá ser solicitado. E uma vez que o time é completo, é engajado e fornece bem as informações, qualquer fiscalização é bem atendida, porque os documentos são bem armazenados e estarão ali à disposição para eventual fiscalização, ok? Então, a integração entre as áreas permite estabelecer os limites das áreas e a responsabilidade de cada área, de cada pessoa do processo, para que cada um possa fornecer corretamente aquilo que precisa para poder gerar o projeto de drawback. Uma vez estabelecidos esses aspectos, podemos avançar com a questão de estabelecer procedimentos. Então, quer dizer, existe o prestador de serviço que faz a gestão do drawback. Existe a área que gerencia o drawback.
Mas existe o time de importação que vai fazer as aquisições, por exemplo, aplicando o regime de drawback. Existe o time de compras locais que vai aplicar o regime de drawback. Existe o time de exportação que depois precisa garantir que aquele produto que foi produzido para exportação precisa sair com drawback. E existem os diferentes tipos, como o contábil, o fiscal, o técnico, que precisam fornecer informações a todo instante para o pleito. Então, uma vez que estabelece a matriz de procedimentos, é possível compreender e delimitar a responsabilidade das áreas e garantir um bom engajamento para a gestão do drawback. Garantido essa metade aqui da roda, certo? De planejamento, é possível partir para a criação do ato concessório, que, por sua vez, é a implementação do regime de fato. Eu crio o ato concessório, tenho o deferimento dele, uma vez deferido junto à SUEXT, que é o órgão gestor, eu passo a realizar as compras com o regime de drawback. Note que é como se fosse um PDCA. Começo a comprar com drawback, eu volto a alinhar escopo e ver se está sendo atendido às expectativas do cliente. Vejo se o ato concessório está atualizado, precisa de atualizações, precisa de melhorias. Se está acontecendo bem as comprovações, essa roda volta a girar com o objetivo de atender os aspectos de comprovação do regime de drawback ou administrar bem os ganhos obtidos com a operação do drawback. Então, a Pibernat enxerga o drawback como projeto por envolver diferentes recursos, por envolver diferentes riscos e áreas de riscos, ok? E por envolver, inclusive, a necessidade de mitigar esses riscos para poder garantir o sucesso. Possuímos sistema de gestão para poder garantir isso, e eu acho muito importante empresas que atuam com regime de drawback pensar em, além de ter um bom processo que garanta a boa aplicação do regime de drawback, ter também sistema de gestão capaz de gerenciar essas entradas e saídas ao amparo do regime de drawback. Ok, pessoal? Bom, eu concluo aqui, né, essa primeira conversa nossa sobre o regime de drawback. Espero ter contribuído com, trazendo de maneira aí ampla o que é o regime de drawback, poder entrar no mérito ali dos benefícios do drawback. Espero ter contribuído. Agradeço a oportunidade de poder colocar esse conhecimento à disposição de vocês e fico à disposição para eventuais esclarecimentos de dúvidas. Ok, Bianca? Certo, Danilo. Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, nós abrimos o espaço agora para dúvidas, comentários, qualquer tipo de solicitação no que tange o workshop. Ainda serão realizadas mais 2 apresentações, como o Danilo falou no começo da nossa chamada, que serão ambas no dia 25 de fevereiro e dia 25 de março. Eu vou disponibilizar o meu contato aqui no chat para quem tiver interesse na apresentação, para que a gente envie por e-mail a apresentação. Essa chamada também ela vai ser disponibilizada no nosso canal no YouTube, para quem tiver alguma dúvida ou quiser rever o tema. E é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem abrir seus microfones e fiquem à vontade. Outro ponto interessante, Bianca, a acrescentar, né, é que este e outros conteúdos sobre o regime de drawback também estão disponíveis no nosso site e blog da Pibernat, tá? Então, nós trazemos esses conteúdos e trazemos outros conteúdos que buscam ali esclarecer o regime de drawback, poder trazer ali um pouco do universo do drawback para vocês com mais clareza, tá? Então, também estamos à disposição para poder atendê-los nesse sentido. Danilo, aqui no chat eu recebi uma pergunta. Esse laudo técnico do Maurício, esse laudo técnico referente a perdas de material no processamento é emitido pelo próprio engenheiro da empresa? Normalmente é emitido pelo engenheiro da empresa, tá? Porém, não é obrigatório. Por qual motivo? Muitas vezes a empresa, dependendo do porte dela, ela não tem um engenheiro à disposição dela. Então, muitas vezes ela domina o produto que ela fabrica, ela tem ali o seu sistema ou o seu método de controle que sabe quais são os componentes que ela consome, as quantidades, as perdas e tudo mais. E o que acontece é que o profissional de comércio exterior, o profissional ali da empresa é quem vai fabricar esse documento. Não tem problema ele criar esse documento. Porém, a importância aqui é quem vai assinar o documento, porque esse documento ele precisa ser assinado por um responsável da empresa. Então, pode ser o responsável legal da empresa, por exemplo, diretores, ok, que possam ali ter a permissão de assinar documentos desse tipo, ok? Ou o engenheiro que está à disposição da empresa. Então, não necessariamente é o engenheiro que precisa fazer e assinar. Pode ser, por exemplo, o responsável técnico da empresa ou o diretor da empresa que responde ali pelo processo produtivo. Betânia, eu gostaria de agradecer o elogio em nome do Danilo. Danilo, recebemos um elogio.
Está perfeito nas explicações, agradecemos a participação. Se houver mais alguma dúvida, pessoal, podem manifestar e estaremos disponibilizando nos próximos dias essa chamada no YouTube, no nosso canal. E também temos o nosso e-mail que fica à disposição, temos conteúdos no nosso site, blog, como o Danilo mencionou. Sr. Miguel que fez um questionamento. Danilo, ainda permanece a quebra técnica de 2% nos insumos? Desculpa, quebra técnica, preciso compreender melhor essa questão. Quebra técnica. Bom, vamos lá. O drawback, ele tem aspectos de perdas no processo produtivo, certo? Que podem ser entendidas como perdas, resíduos e subprodutos. Eu preciso só compreender essa questão da quebra técnica, porque na realidade é o seguinte, o que você tem é coeficiente de consumo, certo? Coeficiente de consumo que vai gerar o produto final, e para ele, você vai ter possibilidade de perdas no processo produtivo, resíduos ou subprodutos. Então, a empresa precisa relatar as perdas no processo produtivo? Precisa. A perda é algo que limita o drawback? A perda, não. Agora, resíduos e subprodutos, sim. A empresa precisa relatar resíduos e subprodutos porque, conforme a portaria 44, que rege o drawback, ela estabelece limites de resíduos e subprodutos para poder ser pleiteado ao regime de drawback. Então, resíduos e subprodutos, sim, existe limite. Eu não sei se eu consegui esclarecer plenamente essa dúvida. Fique à vontade para poder complementar, se for o caso. O Sr. Miguel, ele complementou a pergunta com são as perdas ocorridas no processo. Tá, então eu acredito que eu tenha respondido, tá? Não existe limite para perda. Limite para perda não, porque todo processo pode ter sua perda, pode evaporar, enfim, ou coisa do tipo. O que você vai ter é que observar os aspectos dos resíduos e dos subprodutos, tá? Porque os resíduos e subprodutos, sim, são coisas que acontecem durante o processo produtivo e que pode gerar outros tipos de ganhos indiretos para a empresa que não necessariamente atendem ao drawback. Por exemplo, o resíduo, por exemplo, é aquela sucata que acontece na produção para segmentos que trabalham com e geram sucata. Se aquela sucata é vendida depois, a empresa está ganhando dinheiro, certo? Com a isenção do tributo do material que ela comprou e empregou para produzir o produto final dela. Então, quer dizer, ela ganhou suspendendo o tributo ali e ela ganhou vendendo os resíduos. O governo permite que se faça essa venda. Há um limite, tá? Se eu não me engano, agora me fugiu da cabeça, não sei se houve alguma atualização recente, mas 5%, até 5% é permitido. Passado isso, ele vai limitar, ok? Então tem que tomar cuidado com o aspecto dos limites dos resíduos, ok? Porque senão a empresa acaba comprando, vendendo esses resíduos eles têm ali um aspecto limitante, que se a empresa passar os limites e não souber disso, depois ela vai ser exigido para ela a regularização desses resíduos, ok? Danilo, recebemos mais uma pergunta aqui da Fabiola, que não tem, ela é uma afirmação, que não tem mais os 5%, o limite de 5% de resíduos e subprodutos. Ah, tá. Fabiola, que eu te conheço, né, Fabiola? Na realidade, assim, a porcentagem ela não é limitante, né, Fabiola? Por isso que eu até hesitei aqui em dizer se tem o aspecto limitante em 5. Na realidade, eles estabelecem limites para os resíduos para poder controlar. Então, o governo ele tem o aspecto de controlar os resíduos e não de estabelecer o limite para proibir, entende? Porém, ele continua observando esses aspectos para não fugir do controle. O que eu quero dizer é o seguinte, a perda ela é normalmente liberada. Os resíduos e os subprodutos, ele tem ainda a observação por parte do órgão gestor para não permitir, por exemplo, que gere, eu não vou dizer ganhos adicionais, mas eu vou dizer assim, que gere uma condição onde a empresa tem resíduos mais vantajosos ou subprodutos mais vantajosos do que o produto de exportação, entende? Então, esse é um ponto que tem que ser observado e que, inclusive, já houve questionamentos, por exemplo, em um dos nossos clientes, tá? Sobre o tamanho dos resíduos que estava sendo gerado. Na verdade, não era nem resíduo, tá? No caso do nosso cliente, era o subproduto. O subproduto dele era tão relevante que aparentemente não parecia nem um subproduto, tá? Ele parecia um produto, ao ponto de ser questionado qual era a grandeza dele e por que ele não era exportado. Então, o controle ele é mais para entender a operação,
É nesse sentido que ocorre o aspecto limitante, entendeu? Danilo, desculpa, eu estava falando no mudo. Recebemos aqui mais uma dúvida referente à parte comercial do senhor Maurício. Já vou passar o contato para a nossa executiva responsável. Pessoal, tem mais alguma dúvida? Entendo que não tenham mais dúvidas, Danilo. Perfeito, Perdão, à disposição. Recebi uma dúvida do Frederico. No caso de importação de soja para produção e exportação de farelos e óleos, é possível usar o drawback? Vamos lá. Repete para a minha pergunta, por favor. No caso de importação de soja para produção e exportação de farelos e óleos, é possível usar o drawback? Perfeito, porque nós estamos falando sim de um processo de industrialização. Você está comprando um material de forma, vou falar dessa forma, meio que natura, né? Você está trazendo ele como uma matéria-prima, né? E ele vai passar por um processo de industrialização que vai gerar esses dois produtos. Por exemplo, o óleo de soja é um produto. Cabe salientar, e é importante nessa pergunta aí, o processo de industrialização, ele não necessariamente precisa transformar o produto, mudar de LCM e tudo mais, não necessariamente. Existem casos onde a empresa, muitas vezes, ela troca de embalagem. Só que, assim, o fato de trocar de embalagem pode levar em consideração, tem que levar em consideração que a embalagem, certo? Que agregue valor e que traga notoriedade para aquele produto, quer dizer, que traga relevância para poder comercializar aquele produto. Um exemplo claro, de novo, o segmento automotivo, muitas vezes ele compra as peças, as partes e peças soltas, e depois ele vende como original reconhecido por ele, onde ele troca de embalagem, certo? E coloca a marca dele. Então, ele eleva o valor de mercado daquele produto, certo? Só pelo fato de reconhecer como original e reconhecido por ele. Trocou a embalagem, e essa embalagem é de prateleira, é de uso final para o consumidor final, agregou valor, observa que a industrialização praticamente não aconteceu. Eu tirei de um lugar e coloquei no outro, certo? Mas isso sim também é permitido no drawback. Porque o foco aqui a industrialização, por mais simples que ela seja, o foco existe o ganho com a operação? Então, é o ganho da operação que sempre será observado ali com o drawback, tá? Então, assim, o drawback até passou por muitas atualizações recentes, tá? A portaria 44 trouxe muita atualização a respeito disso. Os mais antigos do drawback vai lembrar de limites cambiais de 40%, isso não existe mais, tá? Hoje, bastou ter um ganho interessante dentro dos parâmetros que a Swext controla, porque a Swext tem ali a sua tabela de preços, ela controla esses aspectos. Bastou ser relevante a operação que ele já permite o drawback. Eu tenho clientes, por exemplo, que o preço de venda do produto dele perante os insumos e o custo que ele tem é quase empatado. É mais ou menos assim, ó. Para cada 1,10 que ele vende o produto dele, $1,10, ele comprou de material 95 cents. Observa que é muito curto o cobertor dele, a margem dele, e mesmo assim foi liberado o drawback para ele, já tirando essas barreiras que existiam no passado. Justamente por quê? Porque o governo, ele, de fato, ele passou a permitir mais o uso do drawback com foco em quê? Foco na exportação, foco em obter ali os ganhos, mesmo que mínimos, com a operação do drawback. Ok? Danilo, recebemos mais uma pergunta. Dessa forma, do senhor Antônio, dessa forma, se eu importar uma bobina de filme de grande tamanho e rebobinar em pequenas, posso obter o drawback? Pode, com certeza. Já fiz casos assim, tá? É possível. Porque o fato de você cortar essa bobina em pedaços menores, você está atendendo a outro segmento produtivo, certo? Que muitas vezes não consegue cortar essas bobinas. Ele precisa daquelas bobinas já cortadas. Então, querendo ou não, é um dos tipos que eu tinha citado quase agora, onde você está transformando ele, querendo ou não, em um outro tipo de produto, ainda que pareça simples, mas você está transformando, e ele vai ter uma outra aplicação ali para a indústria. Então, sim, é possível. E, inclusive, já gerenciei projetos como esse. Pessoal, mais alguma pergunta? Podemos encerrar a live. Gostariam de adicionar mais algum comentário? Novamente, eu reforço que eu vou deixar aqui meu e-mail. Caso tenham interesse em receber a apresentação
ou então algum contato de algum dos nossos executivos, podem me solicitar por e-mail que a gente faz esse envio. Aproveito, então, para agradecer a todos. Teremos mais lives para acontecer dia 25 de fevereiro e 25 de março. As lives serão realizadas no mesmo horário, às 4 horas da tarde. Estarão abrangendo mais temas mais específicos. Então, conto com a participação de todos. Desde já agradeço a participação de todos, em nome da Pibernat. É uma honra poder apresentar os nossos serviços para todos vocês. Obrigado, pessoal. Boa tarde. Obrigada. Tchau, tchau.